Eu digo que para mim está completo porque eu prego para mim mesmo antes de pregar para os irmãos. Hoje o Senhor falou sobre fé. Hoje o Senhor falou que o capítulo 11 de Hebreus, ele é extremamente interessante porque o autor aos Hebreus vai falar pela fé em praticamente todos os versículos. Pela fé tal pessoa, pela fé tal pessoa, pela fé a outra pessoa. Ele está falando que para todas as pessoas e para todas as ocasiões, a resposta é a fé. Pela fé. O verso 4, irmãos, ele finaliza dizendo assim, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. A fé é tão poderosa que nem a morte segura a fé, irmãos. O crente morre, mas pela fé ele continua falando. Então o Senhor já falou conosco para que a gente exercite e use a fé. O Senhor já falou conosco que a gente, mesmo na tempestade, mesmo no terremoto, mesmo nas tribulações mais perturbadoras, o Senhor também está. E se eu não me engano foi Elias que estava na caverna. E o texto diz que ele viu um redemoinho muito forte. Mas o Senhor não estava no redemoinho. É como se ele falasse assim, olha, eu uso o terremoto às vezes, eu uso vendavais às vezes, mas às vezes, irmãos, a brisa suave também é um momento que Deus vai falar. Aleluia. Eu não sei em que momento você está, se é do terremoto, se é da tempestade ou da brisa suave, mas em todos eles o Senhor fala com a sua igreja. Glória a Jesus. Como eu disse, irmãos, eu estou plenamente satisfeito com aquilo que o Senhor já falou comigo hoje, mas o Senhor tem mais um pouquinho para nós. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Glória a Jesus. Nós vamos mergulhar do verso 1 ao verso 5. Glória a Deus. Eu não sei porquê, irmão, eu não ia falar isso, mas deixa eu falar rapidinho. Eu não sei porquê, me dá uma alegria tão grande ver o irmão... Oh meu Deus, vocês sabem que eu sou péssimo de... Irmão Andrade, Deus abençoe, viu? Você e sua esposa. Eu sempre fico muito feliz de vê-los na igreja. Conosco. Amém, irmãos? É recíproco isso? É verdade? Glória a Deus, Deus abençoe mais uma vez. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja só o verso 4 e 5. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de... Glória a Deus. São nesses versículos que nós vamos meditar nessa manhã. Oremos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença mais uma vez estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado conosco desde o começo do culto, ó Deus. Obrigado pelos louvores da harpa ministrados pelo pastor Daniel. Obrigado pela leitura feita pelo irmão Cássio, ó Deus, em Hebreus 11. Obrigado pelos louvores. Obrigado pelo momento da oferta, Pai. Mas pedimos também a Tua presença agora na ministração da Tua palavra. Senhor, que não seja o vaso, mas seja o tesouro que está no vaso que apareça. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, através da Sua palavra. Ensina-nos, ó Deus, o que pregar, como pregar. E, Senhor, nos ensina, ó Deus, nos traz, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo neste lugar. Nos ensina o que realmente é o poder do Teu Espírito Santo através dessa mensagem. Ó Deus, que nós, ao sairmos daqui hoje, saibamos qual realmente é a mensagem do Evangelho, qual é o jeito que a gente deve pregar e qual é realmente o objetivo da mensagem. É isso que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Glória a Deus. Irmãos, pregação do Evangelho, é sobre isso que os 5 versículos
os 5 primeiros versículos, na verdade, o capítulo 2 inteiro, é o que a gente vai aprender. Que a mensagem do Evangelho é simples, irmãos. A mensagem do Evangelho não tem nada de espetacular, não tem nada de, como é que eu posso... Não é um espetáculo, é essa a palavra. As pessoas fazem hoje a pregação do Evangelho como um espetáculo. Só que a pregação do Evangelho, irmãos, ela é pura, ela é simples, ela tem integridade. E o que estava acontecendo aqui em Corinto é que a integridade do Evangelho estava sendo atacada. Estava tendo mistura. Os irmãos lembram de domingo passado que a gente viu que os crentes de Corinto estavam levando para dentro da igreja o que eles já vivenciavam fora dela. Eles estavam tentando levar para dentro da igreja a filosofia, estavam tentando levar para dentro da igreja o que eles vivenciavam fora dela. Ou seja, para eles, deixa o verso 1 sempre na tela aí. Para eles, só o Evangelho não era suficiente. Eles queriam o Evangelho e queriam mais alguma coisa. Ao ler, irmãos, a palavra de Deus, a gente vai ver que a palavra de Deus ela é atual. Foi escrita há 2000 anos atrás, esse texto que a gente está lendo. Só que o Espírito Santo, como ele é Deus, ele está no passado, ele está no presente, e não é que ele vai estar, ele já está no futuro. Ele está no passado, ele está no presente e ele já está no futuro. Então, quando ele inspira o autor bíblico a escrever a Bíblia, ele está escrevendo uma palavra que serve para aquele tempo, que serve para o tempo de hoje e serve para o futuro. A mesma palavra serve para todos os tempos. E enganam-se aqueles que querem atualizar a Bíblia, dizendo que a Bíblia está defasada, que a Bíblia é retrógrada, é só para aquele tempo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é enfática para o passado, para o presente e para o futuro. E veja só, os crentes de Corinto estavam querendo o Evangelho, estavam ouvindo o Evangelho, mas querendo acrescentar no Evangelho, o Evangelho e mais alguma coisa. É sempre o Evangelho já não é tão, não é satisfatório para os crentes de Corinto. Só o Evangelho, eles não querem só o Evangelho, eles querem o Evangelho e mais alguma coisa. Não é atual, irmãos. Quando eu leio isso, eu vejo que é muito atual, porque as igrejas hoje, só o Evangelho não serve. Só a palavra não serve. Eles querem o Evangelho, ou parte do Evangelho. Tem um pastor que fala assim, as pessoas só querem o chantilly do Evangelho, mas não querem beber o café amargo. Tem uma padaria que a gente vai tomar café de vez em quando, que lá serve um belo cappuccino, irmãos. O cappuccino e um chantilly em cima. O chantilly é maravilhoso. Só que quando a gente vai beber somente o de baixo, fica meio amargo, né? Então o que a gente faz? A gente mistura o chantilly com o café, aí eles se equilibram. Tem pessoas que só querem o chantilly do Evangelho, não querem beber o café amargo. E na verdade, irmãos, o que a Bíblia nos mostra é o Evangelho completo. É o Evangelho simples, genuíno, nada de novo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João vão dizer em todas as suas cartas, não vos trago uma mensagem nova, não vos trago um evangelho novo. O evangelho de hoje, 2000 anos depois que foi escrito, é o mesmo evangelho pregado lá pelos apóstolos. O que a gente prega hoje tem que ser exatamente a mesma coisa que os apóstolos pregaram, que os profetas pregaram, que os juízes pregaram, que os patriarcas pregaram, e é o mesmo evangelho que foi dito lá em Gênesis 3 e 16, proto-evangelho, 3,16. É isso mesmo, 3,16? Gênesis? Ou 3,18? Enfim, quando ele anuncia que virá da semente da mulher aquele que pisará a cabeça da serpente. É o mesmo evangelho, meus irmãos. E a essência desse evangelho está sendo mudada por homens que não têm compromisso com Deus. O objetivo do culto mudou, a pregação mudou,
Hoje, só o evangelho não satisfaz mais as pessoas. Elas querem experiências. Elas querem cair no que dizem ser o poder do Espírito Santo. Elas querem experiências arrebatadoras. Mas a gente vai ver mais para frente, irmãos, quando a gente for falar sobre os dons. Um amigo muito querido meu, de muitos anos, veio se aconselhar comigo e ele passou para mim uma tristeza muito grande que ele tinha, e era referente aos dons. E o aconselhamento a ele foi segundo o que a Bíblia diz. E eu vou contar sobre esse aconselhamento quando a gente for falar sobre dons. Eu vou falar detalhadamente para os irmãos qual foi a dúvida dele e como eu o aconselhei segundo a palavra de Deus. Mas depois daquele dia ele diz que a alma dele descansou no Senhor. Muitos irmãos procuram nas igrejas um evangelho místico, um evangelho de experiências, um evangelho arrebatador, de desmaio, de vômitos em igrejas. Já viu isso? Vômitos em igreja. As pessoas já têm baldes na igreja para quando a pessoa vomita. Irmãos, as pessoas querem parte do evangelho misturado com um monte de coisas. As pessoas buscam experiências. E isso não é novo, irmãos. Em Corinto, eles também estavam com esse mesmo problema. Por causa desse tipo de experiências, muitas igrejas, e eu falei acho que no domingo passado, ou domingo retrasado, que eu não considero os neopentecostais, neo é novo, né? O novo pentecostalismo, eu não considero como cristianismo, não considero como um culto real a Deus. Por quê? Porque existe mistura. O evangelho, irmãos, ele precisa ser pregado da forma que a Bíblia diz, da forma que o Senhor Jesus ensinou, da forma que os apóstolos ensinaram. O culto a Deus tem que ser da forma que é descrito na Bíblia. A mensagem do evangelho tem que ser de acordo com o que a palavra diz, porque se há mistura, se há coisas de fora, se há coisas de ocultismo, de misticismo no evangelho, já não é evangelho genuíno. E se não é evangelho genuíno, não é pregação genuína. E se não é uma pregação genuína, o Jesus que estão pregando não é o Jesus da Bíblia. As pessoas buscam exibicionismo e buscam homens poderosos como Moisés foi. As pessoas querem pastores que façam os milagres que a pessoa quer ver. Eles querem ver homens igual Josué, que orou e fez o sol parar. Eles querem homens como Elias e Eliseu, que fazem todo tipo de milagre. É isso que as pessoas vão nas igrejas buscar hoje. Mas veja só, quando Jesus vai falar de homem mais poderoso, quando Jesus vai falar do maior homem que pisou na terra, ele não fala de Moisés, ele não fala de Josué, ele não fala de Elias, ele não fala de Eliseu. Vamos ver de quem Jesus fala? Mateus capítulo 11, verso de número 11. Jesus vai dizer assim: em verdade lhes digo, que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Agora, eu posso perguntar para os irmãos, quantos milagres João Batista realizou? Quantos? Nenhum. Então veja só, o parâmetro não é milagre. O que João Batista pregava, irmãos? Evangelho, arrependimento. O maior não é quem faz fogo do céu cair. O maior é aquele que prega o Evangelho. E eu tenho não é novidade, porque Jesus falou 2000 anos atrás. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Se você prega e vive o Evangelho, você é maior do que o maior homem que já pisou nessa terra, nascido de mulher, exceto Jesus, né? Não surgiu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor, o mais simples, no reino dos céus, é maior do que João Batista. Em Corinto, irmãos, o evangelho estava misturado. É exatamente o que acontece hoje.
o evangelho, a pregação do evangelho virou fonte de lucro. Fonte de lucro. É como se a igreja fosse uma empresa e o produto é o evangelho. Aí o que eles fazem? Eles adaptam o evangelho ao gosto do freguês. Por isso que as igrejas estão lotadas. Por quê? Porque eu trago para os irmãos aquilo que vocês querem ouvir e não o que a Bíblia diz. Ou seja, eu pego alguns versículos que vão agradar os irmãos, que vai exatamente no coração do que vocês querem ouvir, exatamente do que vocês precisam, ou que vocês querem ouvir, né? Não que precisam, o que vocês querem ouvir, e eu adapto a mensagem, para que a mensagem agrade aos irmãos. É isso que está acontecendo. É pegar o evangelho como produto, e adaptar esse produto para que as pessoas se agradem desse produto. Não é assim que as empresas fazem? Se a gente pegar o Mercado Livre, como que eu faço para vender mais? Eu vou adaptar a minha entrega para que chegue mais rápido. Quanto mais rápido chegar para o cliente, mais compra ele vai fazer. Então eu vou adaptar o meu sistema para o cliente ficar satisfeito e voltar mais, e trazer mais gente, e esse movimento vai trazendo mais pessoas para dentro da igreja. A verdade do evangelho não é mais essencial. O essencial é aquilo que pode atrair mais pessoas. E é isso que Paulo vai combater, irmãos, nos 4. Veja só, esse problema era tão grande em Corinto, que Paulo vai dedicar os 4 primeiros capítulos de 1 Corinto, para tratar desse problema. O Gabriel gosta de palavras de empreendedorismo, e no empreendedorismo eles trabalham com pilares. Então eu vou trabalhar com os 3 pilares, os 3 fundamentos básicos que compõem uma verdadeira pregação do Evangelho. Os 3 pilares da pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Qual é o primeiro pilar? É a mensagem. Eu quero que os irmãos ouçam com atenção, porque vocês precisam usar o que vocês vão aprender aqui para medir se o que a gente prega é a mensagem do Evangelho. Eu quero que vocês julguem as pregações, irmãos, para ver se as pregações são a mensagem genuína do Evangelho. O primeiro pilar é a mensagem. Qual é a mensagem central do Evangelho? A mensagem central do Evangelho é um Cristo morto numa cruz. Essa é a mensagem central do Evangelho. É a morte de Cristo, anunciada desde os tempos eternos. Esse plano foi revelado, foi criado por Deus e revelado a nós pelo Espírito Santo. Se nós pegarmos o capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 5, nós vamos ver o trabalhar do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Do verso 6 ao verso de número 10, nós vamos ver Deus trabalhando. Do verso 11 em diante, nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando. Ou seja, Paulo usa a mesma estrutura do capítulo 2 de Corinto, que ele usa lá em Efésios capítulo 1, quando ele vai falar do plano redentor. Ele trabalha com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade trabalhando. Sabe o que é isso, irmãos? É o Deus triuno trabalhando para a sua salvação. Eu vou dizer de novo, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando no plano da nossa salvação. Um Deus que trabalha para a salvação do seu povo, é um Deus que merece ser adorado, sim ou não? O Evangelho, irmãos, a pregação do Evangelho, o centro da pregação é a morte de Jesus. Veja o capítulo 2, verso de número 2 de Corinto, Paulo vai dizer o conteúdo da pregação. Ele chega numa cidade de filósofos e ele vai dizer assim, olha, eu decidi, diz o apóstolo Paulo, eu decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Sabe por quê, irmãos? Porque para os judeus, cruz é sinal de maldição.
para os gregos, cruz é loucura. Então, Paulo está pegando o que para o mundo é loucura e colocando que é o principal do Evangelho. Alguns, irmãos, e eu quero que você faça esse exercício, procure pregação desses que tem na televisão. Veja se você acha a mensagem da cruz. Veja se você acha a mensagem de arrependimento. Veja se você vê mensagem que confronta o nosso coração para que a gente mude. Procure em cultos online para você ver se existe a pregação genuína do Evangelho. Sabe por quê? Porque a pregação genuína do Evangelho não é o que o ser humano quer ouvir. Os gregos da cidade de Corinto, eles não queriam ouvir a mensagem da cruz. Porque tanto para o judeu era loucura, um Cristo crucificado é fraqueza, sinal de fraqueza. Para os gregos, isso era sinal de loucura, um Cristo crucificado. A mensagem da cruz não é algo que sacia os nossos ouvidos. E se nós não vigiarmos, irmãos, a gente vem para a igreja só buscando palavras que vão alimentar o que a gente quer ouvir para que a gente se sinta bem durante a semana. E esse não é o objetivo da pregação, esse não é o objetivo do culto. O objetivo do culto é exaltar a Ele. A minha família é dEle, a rocha da minha casa é Ele, o meu objetivo é Ele, a minha pregação é sobre Ele, a minha oração é a Ele, o meu louvor é a Ele, a minha vida é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não existe outra mensagem a ser pregada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz para os judeus era escândalo. A mensagem da cruz para os gregos era loucura. E Paulo está pregando o que é escândalo e o que é loucura e colocando como a essência do Evangelho. O que para muitos irmãos é mensagem defasada, é mensagem que não precisa mais ser pregada, é a essência do Evangelho. Faça um exercício agora na sua mente. Pergunte para você mesmo, o que você mais precisa hoje? Pergunte para você mesmo. A resposta, irmãos, não é nada do que a gente pensa. O que a gente precisa é da mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Às vezes a gente vem para a igreja procurando soluções para os nossos problemas pessoais. A gente quer que a pregação resolva os nossos problemas pessoais, resolva os nossos problemas financeiros, que a pregação resolva os nossos problemas emocionais, sentimentais. Às vezes, é isso que a gente busca às vezes, irmãos, não está errado. A palavra de Deus, eu já falei isso para os irmãos e repito, a palavra de Deus tem resposta para todas as áreas das nossas vidas. Mas a centralidade da palavra, o objetivo da palavra é pregar Cristo morto na cruz do Calvário e ressurreto ao terceiro dia. Esse é o objetivo da pregação do Evangelho. Sabe o que Paulo está falando? Eu me glorio no que vocês acham que é loucura. Eu me glorio no que vocês acham que é escândalo. Ou seja, ele está falando assim, o que vocês acham que não é necessário, o que vocês acham que é escândalo, o que vocês acham que é loucura, é a essência do Evangelho. As igrejas hoje estão tirando a essência e colocando coisas loucas e coisas escandalosas ao Evangelho. É tirando a essência e colocando aquilo que não é essencial. Isso não é pregação do Evangelho. Paulo está falando, eu fui até vocês e decidi não ter filosofia, decidi não ter oratória, não ter a sabedoria que vocês buscam, decidi eliminar todas essas coisas e levar a vocês o que realmente vocês precisam. Jesus Cristo e este crucificado. Não é atual isso? Quando você lê dessa forma, você não entende que essa mensagem é atual? Quem quer pregar arrependimento, irmãos? Quem quer negar negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz? Quem quer pregar isso? Que precisa mudar de vida.
Essa mensagem, carregar a sua cruz, mudar de vida, é a mensagem que não traz lucro. É a mensagem que não enche igreja. É a mensagem que não é popular. Paulo chega na cidade de Corinto e escandaliza os judeus de lá e os gregos de lá. Porque a mensagem que Paulo prega para eles é loucura. Para eles é vergonha. Paulo está ensinando a gente que o evangelho não é para homens, não é focado em homens, em sabedoria humana. O evangelho ele é cristocêntrico. Jesus é o centro de todas as coisas. Veja como isso é atual, irmãos. As pessoas vão para a igreja buscando milagres, vão para a igreja buscando experiências, vão buscando às vezes nem milagre nem experiência, mas vão buscando um pastor que tenha no púlpito desenvoltura e que tenha no púlpito, ele faz um verdadeiro, é um showman no púlpito, mas não adianta nada ser showman no púlpito e o conteúdo não ser o evangelho. Veja como isso é atual. Foi isso que motivou uma das pregações mais duras de Jesus. João 6, verso 25 a 35. Veja se você estivesse no meio dessa pregação, o que aconteceria. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Olha a resposta de Jesus. Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É para isso que vocês estão me procurando. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? O que farás? Os nossos antepassados, olha isso que falaram para Jesus, os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou: não, o pão que cai do céu é milagroso. Sim, foi Deus que deu, mas esse não é o objetivo da igreja. Em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe o que Jesus está falando? Pare de procurar os milagres. Procure a quem é o verdadeiro pão. Aquele que vem a mim nunca terá fome. O evangelho aponta para Jesus. O objetivo do evangelho é o próprio Jesus. Se você continuar, leia na sua casa a sequência do texto, você vai ver que eles no final da pregação, eles vão falar assim: Jesus, é dura essa palavra, e muitos vão começar a ir embora. E aí Jesus olha para os seus discípulos e fala: eles estão indo embora, e vocês não querem ir embora também? Os discípulos falam: Jesus, para onde nós vamos, se só Tu tem palavras de vida eterna? A fonte do evangelho, irmãos, é Jesus e este crucificado. Eu peço a ajuda dos irmãos, nos policie, irmãos, nos julgue a nossa pregação. Orem por nós, para que a gente mantenha a pregação fiel, genuína da palavra de Deus. Posso contar com os irmãos? Paulo vai relembrar aos irmãos de Corinto, volta aí no verso 1 do capítulo 2. Anderson, até eu estou com frio. Olha só o que Paulo diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria. Sabe o que Paulo está falando? Eu não fui a Corinto brincar. Eu não fui a Corinto para ter um fã-clube. Eu não fui a Corinto para passear. Eu fui anunciar. Eu fui como uma testemunha. Eu não fui como um filósofo. Eu não fui como um grande orador. Eu fui como uma testemunha de um Cristo morto na cruz e ressuscitado. A mesma coisa, irmãos, nós aqui.
Nós não estamos aqui para agradar A ou a B, não estamos aqui para brincar de culto. Você veio aqui porque você reconhece que o Deus Supremo, Criador do universo, se encontra neste lugar. Você veio aqui porque você quer cultuar ao Senhor, ouvir a palavra, cantar louvores e dedicar um tempo de adoração ao Senhor. Você veio para adorar o Deus dos deuses, não é assim, irmãos? E nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Paulo está dizendo, eu não fui a vocês como um filósofo cheio de sabedoria humana, querendo apresentar uma nova ideia. Eu fui a vocês para glorificar a Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Veja só, e no verso 2 ele vai mostrar que ele tomou uma decisão de não saber nada enquanto estivesse em Corinto, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Veja, Paulo está falando que na mensagem dele não tem política, não tem filosofia, não tem foco em dinheiro, não tem foco em nada material. O foco da pregação é Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, o primeiro pilar da pregação é a mensagem. O que se prega? O que se ensina? O foco é Jesus Cristo, o foco é salvação de almas, o foco é arrependimento. Se for esse o foco da mensagem, vocês estão no lugar certo. Hoje, como eu disse, a pregação é fonte de lucro, não é? Veja 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Como é atual a pregação, irmãos. Como a Bíblia é atual. 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Veja o que Paulo diz. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E eu abro meu coração para os irmãos. O meu objetivo, irmãos, não é sair pregando por aí, ganhando dinheiro, não. Se eu puder pregar para os irmãos a verdadeira palavra de Deus, e quando Jesus voltar, todos nós subirmos ao encontro do Senhor, irmãos, esse vai ser a maior alegria da minha vida. Pregar o Evangelho para os irmãos. Em um determinado igreja, isso é um exemplo, tá? Que eu peguei num livro. Tinha uma igreja em que o pastor era um pastor muito alto. E nessa igreja, quando os irmãos viam o pastor, atrás do pastor tinha um vitral muito bonito e uma cruz nesse vitral. Só que o pastor era muito alto e quando as pessoas olhavam para o pastor, não dava para ver o vitral com a cruz, porque o pastor era muito alto. E nessa igreja convidaram um pastor que era um pouco mais baixo. E quando o pastor mais baixo veio, os irmãos olhavam para o púlpito, e o pastor, como era mais baixo, dava para ver o vitral com a cruz. Aí nessa igreja uma menina chegou para a mãe dela e perguntou: mãe, olha que interessante, o pastor ele é mais baixo, e quando a gente olha para esse pastor agora, a gente consegue visualizar a cruz. A mãe falou assim: é verdade, né, filha? Com outro pastor, o pastor prega e a gente não visualiza a cruz. Não é assim em vários lugares? Você passa 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 3 anos na igreja, você vê o pastor, você vê o grupo de louvor, você vê os outros irmãos, mas você não visualiza a cruz. Não é assim em várias igrejas? As pessoas vão e vão de novo e vai de novo, senta para conversar, para ver se elas sabem sobre a cruz de Cristo. As pessoas estão indo para a igreja, elas veem o pastor, mas não veem mais o sinal da cruz. Gálatas 6, verso 14. Olha o que Paulo fala: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando como João Batista disse, que Jesus cresça e nós diminuamos. Que o que apareça aqui, irmãos, não seja o grupo de louvor, que o que apareça aqui não seja quem está pregando, que quem apareça aqui seja Jesus Cristo e este crucificado. Que ao olhar para o púlpito e ouvir as pregações, irmãos, vocês possam ver Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia.
Que essa seja a nossa mensagem. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O primeiro pilar da pregação é a mensagem. E a mensagem é Jesus Cristo. Se você prestou atenção, todos os hinos hoje falaram de Jesus. Se você prestou atenção, o nome de Jesus está sendo glorificado desde o primeiro minuto deste culto. Que o nome do Senhor seja exaltado. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado neste lugar, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. O primeiro pilar é a mensagem. O segundo pilar é como pregar. É 11h35, irmãos. Se eu passar, me perdoe, mas eu preciso ministrar toda a mensagem hoje. O segundo pilar é a maneira de pregar. Porque existe uma maneira certa e existe uma maneira errada de pregar. Já descobrimos qual é a mensagem. A mensagem é Jesus Cristo crucificado. Mas existe um jeito certo e um jeito errado de pregar. Vamos ver o jeito errado. O jeito errado está no versículo 4 do capítulo 2. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Está aí o jeito errado. A mensagem, a pregação, precisa ser clara para que os irmãos entendam. Paulo não está dizendo assim, olha, não precisa estudar, não precisa ser uma palavra sábia. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a palavra de Deus não é, o jeito certo não é com... Eu vou ter que dizer isso de novo, irmãos. Porque o que acontece? O conteúdo da pregação já não é mais o que a gente aprendeu no primeiro pilar. O conteúdo é performance de pregação. Aquele que faz os melhores gestos, aquele que fala as palavras mais bonitas. Paulo está dizendo que essa é a forma errada de pregar. As pessoas hoje buscam espetáculo. As pessoas buscam hoje um pastor que se sobressaia em palavras e em espetáculo. É o culto a si mesmo. Era o que estava acontecendo lá em Corinto. Lembra? Uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, e outros dizem que são de Cristo. Mas eles estão cultuando a pessoa e não a Cristo Jesus. As pessoas buscam performance, espetáculo, e caem no mesmo erro da igreja de Corinto, que iam nas praças buscar os filósofos, porque os filósofos tinham palavras de sabedoria segundo eles. Não é exatamente o exemplo que a gente viu de Salomão na quinta-feira? Eu trouxe de novo para os irmãos, para relembrar os irmãos. Eclesiastes, capítulo 9, versos 14 a 17. Olha o exemplo de Salomão, que ele vai nos dar. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou aquela cidade, construiu muitos dispositivos de guerra ao redor da cidade. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. Um homem pobre, mas sábio. Com sua sabedoria, mesmo sendo pobre, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Por isso pensei, a sabedoria é melhor do que a força. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada, e ninguém dá atenção às suas palavras, mas vale prestar atenção nas palavras tranquilas dos sábios, do que nos gritos de quem governa tolos. Aí você pergunta, o que isso tem a ver? Tudo a ver, irmãos. O que as pessoas estão buscando hoje, e nos cultos? Gritos de quem governa tolos. Mais vale prestar atenção nas palavras tranquilas de um sábio do que ficar buscando gritos de quem governa tolos. As pessoas querem espetáculos, gritos, performances. Eles querem coisas que chamem a atenção, mas não querem ouvir a simplicidade do Evangelho, que é Jesus Cristo crucificado. O que mais tem hoje, irmãos, é igrejas como a igreja de Corinto. Pessoas buscando quem aos gritos governa tolos. Essa é a maneira errada de pregar o Evangelho. Mas existe a maneira certa.
Paulo vai mostrar a maneira certa no verso número 3. Ele diz assim: foi com fraqueza, temor, não foi com palavra de sabedoria, não foi gritando, gritando, governando tolos, não. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Paulo está falando assim, essa fraqueza aí não é uma fraqueza do corpo, não é uma fraqueza na carne. Paulo está falando assim, está mostrando que a mensagem é o importante. Paulo está dizendo assim, eu não fui com autoconfiança, eu não fui com voz eloquente, eu não fui com soberba, eu não fui com vanglória, eu fui com humildade. Ele, por entender a grandeza do Evangelho, ele vai à igreja, ele vai à cidade de Corinto com humildade. Irmãos, quando a gente sobe aqui, na história, Charles Spurgeon, na igreja dele, tinha 15 degraus, até chegar no ponto onde ele pregava. E toda vez que ele ia subindo o degrau, ele falava assim, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja comigo. Toda vez, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja comigo. É a mesma coisa, irmãos, toda vez que a gente vai subir, às vezes eu estou ali com a cabeça baixa orando, Senhor, tem misericórdia, porque a palavra é poderosa. O tesouro é poderoso, mas o vaso, irmãos, o vaso é de barro. O vaso é frágil. O vaso precisa de oração. A mensagem é poderosíssima, mas o vaso que transmite ela é extremamente frágil. Paulo no verso 4 vai dizer, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, mas em demonstração do poder do Espírito. Sem o Espírito Santo não há palavra. O homem pode performar a sua melhor performance em cima do púlpito. Sem o poder do Espírito Santo, de nada adianta. Pode cantar o mais afinado cantor, a música mais bonita do mundo, mas se não tiver o Espírito Santo, de nada adianta. Todos nós que subimos aqui, todos, precisa subir com temor, com fraqueza, com tremor, porque está falando, cantando, ministrando a um Deus que é adorado por serafins, por querubins, por miríades e miríades de anjos. Quando Isaías vê lá no capítulo 6, o trono de Deus, ele vê os serafins rodeando o trono e adorando e dizendo, Santo, Santo, Santo é o que está assentado sobre o trono. E esse louvor dos serafins, irmãos, é o mesmo louvor da igreja. Precisa ser feito com fraqueza, com temor e com tremor. Eu sou bem sincero para os irmãos. Pelo meu desejo, meu coração, o que eu gosto de fazer é ficar em casa. Eu já falei o meu maior sonho para os irmãos? Deixa eu repetir, o meu maior sonho para os irmãos. O sonho carnal, tá? Carnal, totalmente carnal. É o Henrique carnal, pecador, falho. O meu maior sonho é ganhar na loteria. Aí você pergunta, eu jogo? Não. Vou ganhar? Não. Mas o meu maior sonho é ganhar na loteria. Entrar num condomínio fechado. Entrar em casa e nunca mais sair. É esse o meu desejo, irmãos. Esse é meu sonho pessoal. Mas o Evangelho, a mensagem do Evangelho, fala assim, Henrique, não busque seu sonho não. Pregue o Evangelho. Esteja com os irmãos. Louve com os irmãos, cante com os irmãos, se esforce para estar com os irmãos, estude a palavra e pregue ela genuinamente. O meu desejo carnal é esse, estar sozinho, dentro de casa com a minha família. Mas o que o Evangelho nos faz é se levantar, mesmo que seja 6:30, 6 horas da manhã, e estar cultuando com os irmãos, pregando o Evangelho da cruz. Que esse seja o seu desejo. O desejo do seu eu espiritual, louvar a Jesus em todo o tempo, entregar a sua família nas mãos do Senhor, falar, Senhor,
A minha rocha é o Senhor. E a minha família está firmada na rocha, que é o Senhor. Busque, irmãos, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que quando o Senhor volte para buscar a igreja, e nós entregarmos vocês nas mãos dele, vai ser assim. A gente vai entregar vocês nas mãos do Senhor. Que o Senhor olhe para nós e fale assim: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e no muito agora te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe o que é o pouco aí, o muito? Muitos pegam esse versículo e falam assim: se você for fiel, dando oferta de R$5, Deus vai te dar 5 milhões. Não é isso. Jesus está falando assim: se você foi fiel no pouco terreno, agora eu vou te dar o muito, que é a glória de meu Pai. Eu quero que Jesus olhe para nós, irmãos, e fale: servos bons e fiéis, vocês foram fiéis aí no pouco na terra, serviram a mim, mesmo aflitos, mesmo sem marido na igreja, mesmo tudo desmoronando em volta, vocês foram fiéis no pouco, agora eu vou colocar vocês no muito. É isso que eu quero ouvir, irmãos. E se for necessário a gente beber o café amargo que é o evangelho, às vezes, a gente vai beber. Você concorda comigo? Eu não fui com palavra. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Aí você vai falar: está vendo, Henrique? Tem que ter a demonstração do poder. Tem que fazer cair fogo do céu. Tem que fazer as pessoas cair no chão e ficar estribuchando. Eu vi o vídeo, eu já falei isso, eu repito mesmo, irmãos. Eu vi o vídeo ungindo, um pastor estava derramando óleo sobre outro, aí quando derramou o óleo, o outro ficou se estribuchando. Isso não é poder de Deus, irmãos. Isso não é poder de Deus. Mas qual é a demonstração do poder de Deus que Paulo está falando em Corinto, irmãos? A palavra aí traz a ideia de apresentar uma prova legal a uma corte. Demonstração aí é isso. Apresentar uma forma real do poder de Deus. Sabe que forma real é essa? Você imagina que forma real é essa? Paulo, em 2 Coríntios, se não me engano, não lembro se eu marquei o versículo. Ele diz assim: a prova do meu apostolado são vocês. Sabe o que é a demonstração do poder de Deus? É cada um dos irmãos aqui que foram transformados pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Isso é demonstração do poder de Deus. O sol parar é demonstração, mas é a menor delas. O mar se abrir aos olhos humanos é maravilhoso, é glorioso. Mas se o mar se abrir, não tem festa no céu. Se o sol parar, não tem festa no céu, irmãos. O rio Jordão se abriu, não tem festa no céu. As muralhas de Jericó caíram, não teve festa no céu. Mas quando um pecador se arrepende, através da pregação do Evangelho, a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Quer saber o que é poder de Deus? É o seu marido ser transformado pela pregação do Evangelho. É as irmãs que oraram, os irmãos que oraram, e a esposa veio, e o marido veio. Você mesmo é um milagre do poder de Deus. Você pode dizer amém? Eu não fui a vocês com... A minha mensagem não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas vocês, é isso que o apóstolo Paulo está falando, vocês são a demonstração do poder do Espírito. Vocês são o alvo do poder de Deus. A gente consegue ver em cada cadeira ocupada aqui, cada criança que ali atrás está, o poder de Deus. Glória a Jesus. Esse é o poder que Paulo está falando. É esse evangelho que nós precisamos, irmãos. É esse evangelho que precisa ser pregado. Chega de evangelho de frase pronta. Irmãos, eu conheço os pregadores. E eu sei que eles ficam em casa estudando uma palavra. Estudando uma palavra, uma frase que vai impactar, irmãos. Não precisa estudar, não. A Bíblia, cada versículo é uma palavra que impacta, que muda. Eu não concordo com a teologia dele, o pastor Rodrigo Silva. Mas ele fala uma coisa que é verdade.
Ele fala assim, se você soltar o Corão dentro de uma penitenciária, não acontece nada. Se você soltar um livro de filosofia dentro da penitenciária, não acontece nada. Mas se você soltar a palavra de Deus, daqui a pouco lá dentro tem uma igreja, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para transformar pessoas. Em cada versículo, irmão, se vocês prestarem atenção na leitura, em cada versículo Deus está mostrando o poder dele para nós. Sabe o que tem muito na igreja hoje? Bodes. O que tem muito na igreja hoje são palhaços. É o que Spurgeon dizia. Vai chegar um tempo que ao invés de ovelhas, vai ter bodes. E ao invés de pastores, vai ter palhaços entretendo bodes. E eu dou glória a Deus, porque aqui tem ovelhas ouvindo a pregação expositiva da palavra de Deus feita por um pastor. Você pode dizer amém? Irmãos, Paulo se gloriava em Cristo. A gente pode se gloriar em Cristo, tá? Não se glorie em você mesmo, mas glorie-se na mensagem do Evangelho que a gente está ouvindo. Você pode glorificar a Deus pela palavra de Deus hoje? Tem um outro exemplo que eu trouxe para os irmãos. No século XIX, chegou um turista numa igreja de Londres. Chegou em Londres, né? E ele foi em 2 igrejas. Uma de manhã. E ele diz assim, de manhã ele foi a uma igreja para ouvir um dos mais famosos pregadores daquele século. Quando ele saiu da igreja, ele exclamou de maneira intensa, que grande pregador nós ouvimos nesta manhã. E à noite ele foi na igreja de Charles Spurgeon. E ao sair da igreja, também fez uma grande exclamação, que grande Deus este pregador pregou nessa noite. Quem tem que aparecer, irmãos, é a palavra de Deus. Quem tem que aparecer é o Deus que é pregado e nunca o pregador. Essa é a diferença. O terceiro pilar é o propósito da pregação. A gente viu o conteúdo da pregação, a gente viu o jeito de pregar e agora o objetivo da pregação. Qual é o objetivo de pregar o Evangelho para os irmãos? Está no verso 5. Para que a fé que vocês têm não se fundamente na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para que a gente prega expositivamente? Para que a gente prega explicando? E muitos dos irmãos já me confidenciaram. Eu gosto da pregação porque eu entendo o que está sendo pregado. E quando você entende o que está sendo pregado, você adora a Deus do jeito certo. Se existe um jeito certo e errado de pregar, também existe um jeito certo e errado de adorar a Deus. E quando a pregação é clara, é objetiva, é real, é verdadeira, vocês também a adoram do jeito certo. Vocês adoram o Deus verdadeiro. Qual é o objetivo da pregação? É falar do Cristo crucificado. A gente precisa pregar da forma correta. E o objetivo é para que a fé que vocês têm não se fundamente na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Glória a Jesus. Consegui terminar no tempo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ler aqui rapidinho. Hebreus 11 novamente. Olha só, irmãos, como a fé é poderosa e eu encorajo você a usar a sua fé, a acreditar um pouquinho mais na sua fé, a exercitá-la, a trabalhá-la, para que as coisas de Deus vão acontecendo na sua vida. Embora esteja morto, no finalzinho do verso 4, por meio da fé ainda fala. No verso 6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O verso 7, ao final, ele fala, movido por santo temor, pela fé, Noé construiu uma arca para salvar a sua família. Ele não viu o dilúvio, ele não viu a chuva, mas pela fé, movido por santo temor, ele começou a trabalhar. Às vezes a gente não sabe o futuro, não sabe o amanhã, né? Mas começa a trabalhar a sua fé hoje já entendendo que Deus tem o controle do amanhã. Olha o final do verso 8. O verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Lembra do chamado? Abraão, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar.
Mas Senhor, não é melhor o Senhor me mostrar a terra para eu saber para onde eu vou? Não, não. Sai. Usa a fé. Vai andando. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou. E não é assim às vezes, irmãos? Às vezes a gente não está sabendo como caminhar e para onde a gente está indo. Mas creia que Deus é aquele que vai à frente dos seus passos. No final é vitória, amém? Glória a Jesus por isso. Nossa, esse capítulo 11 é maravilhoso. Eu não vou ler, senão eu vou ler tudo de novo, irmão.